Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que permaneçam orando, para que Deus assim nos direcione em uma palavra reflexiva nessa noite. Queridos, eu relutava para não falar esse texto, mas Deus foi confirmando durante o dia e não tem outra palavra nesta noite a não ser essa que acabamos de ler no capítulo 14 e o verso 7 a 9 de Jó. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Esse texto está bem explícito que o tema abordado aqui é esperança. E diante do quadro que vivemos em todos os aspectos no nosso país, também no âmbito espiritual, nas instituições e em todas as esferas, nós encontramos dificuldades, desalentos, decepções, que nos faz a sermos tentados a desistirmos, a desmotivarmos, a desanimarmos, a estarmos desanimados. Porém, na vida de Jó não foi diferente, porque alguns percalços como estes que sobrevêm em nossas vidas diante da crise e tantas outros nomes que se dão a dificuldades, esse homem, mesmo nessa época, ele não estava isento de sentir o que muitas vezes eu e você sente. E é a esperança que nos desafia a crer que o resultado pode ser outro. Eu acredito, meus irmãos, que o livro de Jó, ele é o berço desta declaração. Ele vivenciou e passou por todos aqueles transtornos que vocês já conhecem, por acreditar no resultado que para os outros pareciam loucura. Todo mundo aqui sabe, mesmo que não tenha lido o livro de Jó, o que quer dizer Jó, não é? Sofrimento, provação. Estou na prova, passei na prova de Jó. Até ditado popular, Jó virou. Antes de a gente ser cristão, a gente já conhecia esses ditados, não é? Rapaz, passei uma provação de Jó. Porque quando falamos de Jó, ou lemos Jó, lembramos de luta, de prova e de dificuldade. Então, quem olha para uma árvore seca, como está aqui nos versículos, o que será que pode se pensar? A esperança, ela não é apenas um sonho, mas sim uma maneira de transformar esses sonhos em realidade. Eu acredito que foi assim, pensando, que outros personagens bíblicos também agiram, como Bartimeu, que ousou se colocar de pé e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que foi pensando assim que a mulher com hemorragia caminhou em busca
da cura, não é? Até que ela tocou na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, saiu virtude. Eu creio que foi pensando assim que Naamã deixou sua pátria para buscar sua cura. Então, alguns veem coisas e dizem: por quê? Porém, aquele que sonha olha as mesmas coisas e diz: por que não? Por que não dá certo? Por que não acreditar? Por que não arriscar? Por que não sonhar? Em meio a todas essas dificuldades, por que não podemos acreditar que há um fio de esperança? Meus irmãos, eu penso que não podemos nos conformar com os pontos finais colocados em nossos sonhos. Porque muitas vezes, devido à situação, à circunstância que a gente vive, alguém quer colocar um ponto final na tua história. Alguém quer colocar um ponto final na tua história, na tua vida, dizendo: acabou, parou por aqui. Mas a Bíblia, ela fala de exemplos, de alguns pontos finais que não foram aceitos. Porque eu acredito, irmão, que o único que pode dar um ponto final mesmo na história ou na vida de alguém é o Criador de todas as coisas. Ninguém tem esse poder de dar um ponto final na minha vida, dar um ponto final na tua vida, dizer está acabado. Você não deve aceitar, porque a palavra final ainda vem da parte de Deus. Então na Bíblia há alguns pontos finais que não foram aceitos. Por exemplo, na multiplicação dos pães, muitos falaram que não era possível. Mas Jesus mostrou que era possível. Na ressurreição de Lázaro, os próprios íntimos não queriam abrir a porta do sepulcro. Eles mesmos deram um ponto final na vida de Lázaro. Olhando na ótica humana, estava óbvio que o ponto final foi colocado na vida daquele homem. Devido à enfermidade, devido às suas limitações, devido à sua pequenez, à sua falta de recurso para sair daquela circunstância que já fazia 4 dias. Mas Deus ainda, mesmo Lázaro morto, não tinha dado ponto final na sua vida. Mas alguém que olha com olhos humanos, irmão Gilvan, alguém que olha com olhos materiais, aí diz assim: Lázaro já está morto, acabou para Lázaro, é ponto final na vida dele, é ponto final na vida dela. Talvez alguém te olhe mebindo você dos pés à cabeça e diga assim: acabou para você, tá? Eu vou dar um ponto final na tua vida. Nessa noite, não aceite os pontos finais que alguém quer colocar na tua vida, porque somente Deus tem esse poder para dar o ponto final na vida de alguém. E o ponto final na vida de Lázaro chegou, mas não era naquela hora. Um dia Deus vai dar um ponto final na nossa história. Um dia Deus vai terminar de escrever e dizer ponto. Mas tem gente que quer apressar o ponto final. Tem gente que parece que entende a religião como uma máquina de finalizar a vida de pessoas. Não, uma religião, ela veio para separar o que presta e o que não presta. A religião veio para findar a trajetória. Não veio não. A religião veio para religar.
Jesus, quando ele disse: eu não vim para os bons, para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa, eu vim para quem quer ajuda, eu vim para quem quer socorro, eu vim para quem, mas aquele ali é fraco, aquele ali não tem nada, não é nada, ele não serve. Mas para Jesus ele serve. Jesus é maior que a religião, Jesus é maior do que a liturgia, Jesus é maior do que tudo que você possa imaginar que envolve a religiosidade. Ele é maior do que tudo isso. Porque se não fosse, ele não era Jesus. Jesus, ele não deixa de fazer as coisas porque alguém é infiel a ele. Porque se fosse assim, ele não era Deus. Jesus, ele faz porque ele tem poder soberano e tem propósitos. Meus irmãos, então, a gente observa que tentaram pôr um ponto final no sonho de Bartimeu, na vida de Lázaro, na pesca milagrosa. Pedro quis também pôr um ponto final no milagre do mestre. Então quantas são ou foram as vezes que tentaram dizer que não era possível. E quando a gente olha para Jó, humanamente falando, era mais fácil acreditar na morte. Porém, em seu livro ele deixa registrado que ao cheiro das águas, a árvore que aos olhos de muitos estava morta, iria passar a viver. Para quem tem esperança, não precisa de muita coisa. Jó está dizendo aqui que não precisa de água, só do cheiro das águas. Ô pastor, e água tem cheiro? Tem não. A água é inodora, não tem cheiro. Mas só que para o milagre acontecer, se for necessário, o Senhor faz a água cheirar. Se for para ter esperança e um milagre acontecer, o que não existe, existe. Vem à existência. Então há um grande diferencial entre ver e sentir o cheiro das águas. Ver é caminhar na razão, no nível comum onde a grande maioria caminha. É acreditar na cura porque houve cura. É acreditar na provisão por causa da despensa cheia. Já quem se abre para o cheiro das águas, acredita sempre com antecedência no milagre. O texto lido parece apresentar uma progressão no infortúnio. Por exemplo, a árvore cortada. No verso de número 7, a árvore cortada. Qual o primeiro pensamento que te vem à cabeça quando você contempla uma árvore cortada? Quantas são as áreas de sua vida que aos seus olhos ou dos outros parece estar cortada? Eu já vi alguém dizer que criaram o 10º dom espiritual. E a gente só ouviu falar de 9, né? Ali em Coríntios. Que em Romanos, Paulo fala de outros ministeriais. Mas eu já vi uma vez um pregador, porque sabe que, né, às vezes pregando empolgado, e disse: tem um 10º dom. Que dom é esse? Aí ele disse que era o dom da tesoura. É o dom de cortar. Porque tem gente que gosta de passar tesoura na vida dos outros. Tem gente que gosta de cortar. Pastor, mas fale mais claro. Esse corte não é cortar com tesoura de metal, é com a língua.
é com palavras, é com difamação, é com calúnia, é com desmerecimento. São cortes que nos lembra que estamos sujeitos a isso. Quem aqui nunca levou uma cortada na vida? Quem aqui já não foi cortado? Às vezes você nem sabe, mas tem gente que te corta por trás. Tem gente que te corta quando você passa por ele. Tem gente que te corta quando você termina uma conversa, vira as costas, está cortando você. Hoje se corta pela internet, se corta pela rede social, se corta para tudo que é lado. Então quando a gente olha uma árvore cortada, como aqui a gente viu Jó vendo essa árvore, a gente entende logo que estamos sujeitos na vida a sermos cortados. Aqui também se fala da raiz envelhecida. A árvore cortada, raiz envelhecida na terra. Porque depois do corte, agora ela não está apenas cortada, mas também suas raízes estão secas. Quantas vezes, ao olhar para a história de sua genealogia, você é tentado a acreditar na maldição hereditária. Porque depois do corte vem o envelhecimento. Cortou, já foi arrancada, a árvore já está cortada, e agora ela vai envelhecer. Jó, ele diz aqui, olha, né? Para ainda a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, se envelhecer na terra a sua raiz. Agora Jó está vendo uma árvore cortada e envelhecida, mas no verso 8 ele ainda aprofunda-se mais no infortúnio dessa progressão na vida desta árvore, porque além de cortada, raiz envelhecida, morre o seu tronco no pó. Então o tronco agora se identifica com as raízes e secam-se ao solo. Então aqui tudo parece ter findado. Aos olhos humanos nada pode ter sido feito. Acabou para essa árvore, acabou para ela, foi cortada, a raiz envelheceu e o tronco morreu. Parece-me que essas três fases da árvore me lembra três características do diabo, que lá em João, Jesus disse que ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Parece-me que eu me lembro, quem gosta dessas coisas é o diabo. Ele gosta de matar, ele gosta de roubar, ele gosta de destruir. Quando você vê uma vida destruída, uma vida morta, uma vida aniquilada, é obra do diabo, porque ele veio fazer isso. Então Jó, ele diz assim: ainda que a árvore seja cortada, sua raiz envelhecida, morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, o quadro é revertido. Eu acho que você não entendeu. Cortado, envelhecido e tronco morto. Jó diz assim: ainda que a árvore ela seja cortada, a raiz envelhecida e o tronco morto, ao cheiro das águas, eu vou reverter a situação. Aleluia. Há esperança. Há esperança. Deus é Deus que reverte situação. A minha mensagem hoje aqui é basicamente 3 razões para a gente não perder a esperança.
Isso aqui foi a minha introdução para poder entrar nesse tema. Porque tem muita gente perdendo a esperança. Tem gente perdendo esperança em muita coisa. Mas você vai sair daqui nessa noite sabendo que existem 3 razões para que você não perca a esperança. Vou dizer a primeira. A primeira razão é que as circunstâncias mudam. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. Então, o que será que nós estamos vivendo hoje? Por qualquer que seja o motivo, ele poderá ser convertido. Em algum lugar futuro você olhará para trás e respirará aliviado por não ter se desesperado e agido de modo a prejudicar a sua vida e a de outras pessoas. Por quê, pastor? Porque as circunstâncias mudam. As coisas mudam. A roda gira, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, mas as coisas não deixam de mudar. Então a primeira razão é que as circunstâncias mudam. Não sei como, mas muda. Se você olhar para trás, você vai ver que muita coisa mudou na sua vida. Se você olhar para trás, você vai ver que muita coisa mudou na sua vida. Eu me lembro de um texto bíblico em Provérbios capítulo 15, versículo 15, que diz: para os aflitos, todos os dias são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. A aflição, preocupação, são terrores inférteis, onde a gratidão não brota. Então, nesses estados, a pessoa só lamenta e murmura, não consegue enxergar a beleza, as bênçãos que tem e que ainda pode vir a ter. Então, guarda essa palavra para que a tua esperança não esmoreça. Circunstâncias mudam. Diga assim comigo: circunstâncias mudam. A segunda razão para que nós não devemos perder a nossa esperança é que pessoas também mudam. Esperar que os outros mudem para enfim sermos felizes é uma tarefa árdua. Então precisamos ser felizes hoje, no presente. E se isso depender do modo como os outros nos tratam das circunstâncias, então estaremos em apuros. Então nossa forma de lidar com circunstâncias mudará definitivamente nosso estado de espírito, ou vice-versa. Eu não sei se você conhece a história de um homem chamado Davi, onde ele foi rei de Israel, cheio de fé e paixão pela vida. Mas ele cometeu alguns erros, como todo mundo sabe. E em determinado momento ele ficou mal, deprimido, angustiado, sem poder para mudar a situação que estava vivendo. Um filho seu, filho de Davi, recém-nascido, estava doente, e ele orou. Passado dias sem comer, dormir, sem se comunicar com as pessoas, Davi ora, gemia, chorava e nada acontecia. Seu filho acabou morrendo. Então ele se levantou, começou a louvar a Deus, a cantar, a tocar os instrumentos e agradecer por tudo que ele tinha. Segundo Samuel, capítulo 12 a 23. Então, as pessoas não entenderam aquilo em Davi, até que ele se pronunciou.
Porque parece que as pessoas queriam ver Davi ali, chorando, acabado, destruído. Ele já tinha tentado de tudo. Davi, ele tentou, ele orou, ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele gemeu, ele fez tanta coisa, mas o menino morreu. Então ele levantou, pegou o instrumento, tocou, pulou, dançou. Aí as pessoas ficaram intrigadas, não entendiam. Então Davi se pronunciou. Aí Davi pegou e disse: fiz tudo que poderia ser feito, e ainda assim a criança morreu. Não compete a mim trazê-la de volta. Um dia também morrerei, mas ainda tenho muito o que viver e vou viver. A circunstância aqui não mudou, mas Davi mudou sua atitude diante da circunstância. Aqui o caso foi que a circunstância não mudou, o menino morreu, acabou, mas Davi não. Eu vou mudar minha atitude diante das circunstâncias. Apesar de seus esforços, sua criança morreu. É óbvio que Davi estava dizendo: eu não vou morrer com a criança. Eu tenho que me levantar e seguir em frente. Então, 3 razões para que a gente não perca as esperanças. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, e para a gente terminar, Jesus nunca mudou. Não, você não entendeu. Jesus nunca mudou. A vida, ela é cheia de aflições. Jesus afirmou isso em João 16:33. E afirmou também que as aflições não deveriam nos abater a ponto de nos deixar sem ânimo para viver. Claro que temos o direito de ficarmos tristes, abatidos por tragédias e outras situações. Nós não somos semideuses. E pregar uma vida somente de sorrisos e vitórias, além de ser surreal, é antibíblico. Então, ao darmos uma linda ou uma meditada no sermão da montanha, um profundo ensinamento sobre o reino de Deus e o reino dos homens, verificamos que haveremos de sofrer injustiças, perseguições, choro, guerra, humilhações. Porém, atravessar todas essas coisas com Jesus é ser um bem-aventurado feliz, porque Jesus é o amparo, é a consolação, é aquele que nos assiste, e por essa causa tenhamos confiança na providência de Deus. Querido, eu quero dizer a você: não desista de crer em Jesus por ter sido traído por alguém que se dizia cristão. Não desista de buscar Jesus, de andar com Ele, por não ter recebido ainda o que você tanto pediu. Se você está com Jesus e passa por aflições, prossiga amando-o, e Ele guardará sua alma e sua vida para que sejas feliz. Então, que nessa reflexão, nessa noite, você se lembre que existem 3 razões para que você não perca a esperança. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas Jesus nunca muda. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus.